Oi meninas! Estamos nós aqui de volta, hein? Lembra que eu falei que ia dar continuidade a respeito do valor comparativo? Agora comparando uma figura pequena dentro de uma grande, independente de ser a semibreve, separadamente. Vamos lá? De uma maneira assim um pouco mais prática, que vocês consigam calcular isso mais rápido do que ter que fazer um quadro inteiro, tá? Vamos começar então por uma figura bem facinho, tá? Quantas semínimas dentro de uma mínima, né? Essa tá bem facinho, irmã, tá facinho mesmo, né? Lembrando que eu deixei o nome das figuras aqui, que é para nós não esquecermos a sequência das figuras. Se vocês errarem a sequência das figuras, vocês vão errar o cálculo de vocês também. Então vamos lá. Após a mínima, quem vem? Semínima, né? Então, primeiro eu vou explicar no quadro, depois nos dedinhos, tá bom? Que é para vocês aprenderem. Então eu tenho aqui uma mínima. Então eu sei que depois da mínima é a semínima, e eu sei que eu vou começando sempre no grupinho de duas. Então vão ser, qual é a proporção que vai caber dentro da mínima? Duas semínimas. Isso vai mudar? Nunca. Né? Se você for ver lá no quadro comparativo, quando a gente estava se referindo à semibreve, dentro de cada uma mínima, duas semínimas. Então não estou mudando nada, hein, gente? Então duas semínimas. Já cheguei aqui onde eu queria? Opa, já! Então bem rapidinho. 2. E se eu fosse fazer isso no dedinho? Eu não conto com a figura que eu estou pedindo, tá? No caso da mínima, quantas pequenas dentro dessa grande? Então essa grande aqui eu não conto com ela. Porque você lembra que eu falei quando ela tá única aqui, só cabe ela mesma? Não tem como caber duas mínimas dentro de uma mínima, né? Então vocês nunca podem partir dela, da figura grande, e sim da próxima. Então mínima, semínima. E sempre eu vou começar com 2. Porque sempre são grupinhos de 2. Então, nesse caso, eu já achei minha resposta. Quantas mínimas, semínimas dentro da mínima? 2, né? Vamos lá, outra. Vamos pegando dessa mínima mesmo, para vocês entenderem. Quantas colcheias dentro da mínima, gente? Se a gente fosse fazer isso no quadro, eu já começaria desenhando a partir da mínima, que é a minha figura maior, e eu vou semínima, dentro de cada semínima, duas colcheias. Se eu tenho duas semínimas, obviamente, eu vou ter duas colcheias para esta semínima, duas colcheias para esta semínima, dando um total de 4 colcheias para uma mínima, certo? Então, eu já descobri meu resultado, 4 colcheias, né? E no dedinho, irmã, como é que vai ficar? Vamos lá! Eu tenho aqui a minha mínima, não começo a partir dela, vou começar a partir da próxima figura. Eu vou direto para a colcheia? Não. Eu sei que antes da colcheia vai ter a semínima, depois da minha mínima é a semínima, então eu tenho que seguir a sequência das figuras, partindo da próxima nota que eu pedi. Então, se é mínima, eu vou começar semínima, colcheia, dobrando os valores, 2, 4. Não é somando, tá, gente? Porque até aqui somando ainda vai dar. Mas os próximos não dá mais, hein? Então, 4. Já achei minha resposta com o dedinho. Vamos fazer quantas semicolcheias dentro da mínima? Vamos lá. Se eu fosse aqui pelo gráfico, eu já teria que dar continuidade aqui. Dentro de cada colcheia vão caber 2 semicolcheias. Lembra? A próxima figura sempre ela vai estar dividida pelo meio. Então, eu vou para a próxima. Então, 2, 2, 2, 2, né? Não vou desenhar, tá bom, gente? Pra gente ganhar tempo. Então, seriam 2, 4, 6, 8. 8 semicolcheias dentro da mínima. Já achei o resultado. E se fosse no dedinho? Vou só seguindo... a próxima figura depois da mínima é semínima, colcheia, semicolcheia, que é a que eu pedi. E agora só eu dobrando. 2, 4, 8. Mas por que eu dobro, irmã? Ué, exatamente por isso daqui, ó. À medida que você vai crescendo a família, você vai encontrando aqui, você vai sabendo que você sempre vai dobrar. Porque sempre... Se a gente já sabe, gente, que é uma questão de matemática isso aqui, hein? Se a gente já sabe que sempre uma, ela vai se dividir em duas, então ela sempre vai dobrando aqui os valores, né?
Vamos terminar toda essa aqui da mínima. Vamos lá. Fusa. Quantas fusas dentro da mínima? Vamos lá. Se aqui cabem 8 semicolcheias, a fusa, gente, não precisa nem calcular. Eu já sei que vai dobrar. Vai dar 16. Porque dentro de cada semicolcheia vão caber 2 fusas. E assim vai, 2 e 2 e 2 e 2 e 2. Quem já nasceu, tá nascido. Quem tá no quadro, não muda mais. Então, eu só vou acrescentar. Aí, o que aconteceu aqui? 16 fusas, perdão. E se fosse com o dedinho, irmã? Vamos lá. Depois da mínima, aqui eu pedi, quem vem? Semínima, colcheia, semicolcheia, fusa. Cheguei onde eu queria? Cheguei. Agora eu vou contando e dobrando. 2, 4, 8, 16. 16. Cheguei ou não cheguei no valor? Cheguei no mesmo valor, sem precisar fazer esse quadro. É lógico que a gente precisa fazer o quadro primeiro para a gente conseguir entender por que eu cheguei nesse número. Mas depois, gente, olha, o dedinho funciona bem, hein? Tá, vamos fazer outras figuras, um pouco mais difícil? Depois que vocês aprendem a técnica dos dedinhos, olha, acho que nada mais fica difícil, hein? E sabendo também a proporção de cada uma, né? Eu sei que dentro, por exemplo, vamos fazer um joguinho aqui rápido? Eu sei que dentro de uma semibreve vão caber sempre 2 mínimas, 4 semínimas. É como a gente tem aqui no quadro, aqui atrás, olha aqui, ó, na página 8. Gente, a gente já tem tudo isso aqui desenhado aqui, ó. Tudo já escrito pra mim. As irmãs já fizeram isso, já dando essa colher de sopa aqui pra nós, né? Já tudo bonitinho, escritinho. Mas como que eu achei isso? É dessa maneira que eu falei agora pra vocês, quando você vai fazendo isso no quadro. Só que não é necessário. Ah, irmã, mas eu vou ter que decorar esse quadro? Gente, se vocês souberem fazer essa técnica dos dedinhos, já vai estar na tua mente. Você não vai mudar mais. Porque uma vez que você decorou, né, que você já sabe a proporção aqui desse primeiro quadro, você não vai esquecer mais. Dentro de cada semicolcheia, sempre dentro de cada fusa, 2 semifusas. Dentro de cada semicolcheia, 2 fusas. Dentro de cada colcheia, 2 semicolcheias. Então, se vocês sabem a ordem das figuras, vão caber sempre 2 dentro dela. É a proporção, não vai mudar, independente de tempo, tá? Como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Vamos fazer outra. Uma aqui que às vezes a gente para e fica pensando, sendo que é tão facinho. Olha aqui. Quem que vem depois da fusa? Semifusa. E aí? Só tenho uma. Olha o meu dedinho. Fusa, semifusa. Então, 2. Só cabe 2. Só por ser uma figura que tem aqui 4 bandeirolas, a gente já fica... Nossa, quantas que vai caber? Bem simples, né? Vamos lá. Quantas fusas dentro de uma semínima? Olha, gente, vamos lá no dedinho. Quem vem depois da semínima? Colcheia. Quem vem depois da colcheia? Semicolcheia. Quem vem depois da semicolcheia? Fusa. Já encontrei meu número. Então, 2, 4, 8. 8 fusas dentro de uma semínima. E assim vai, tá? Vamos colocar aqui outra também, um tira-teima. Quantas semicolcheias dentro de uma mínima a gente já viu, né? Vem desse mínimo. Vai. Então, eu vou ter semínima, não conto com ela, lembra? Porque dentro dela só cabe ela mesma, não vai caber 2 semínima dentro de uma semínima, né, gente? É impossível. Então, não conto com ela. Vou com a próxima. Quem vem depois da semínima? Colcheia. Quem vem depois da colcheia? Semicolcheia. 2, 4. 4. Então, bem facinho, né, de vocês calcularem e acharem as proporções. Por que a gente estuda isso? Exatamente aquilo que eu estava explicando para vocês. Quando a gente está ali numa partitura, gente, e a gente vê ali, por exemplo, uma semínima, e eu tenho aqui um grupo de colcheias, né? Vou colocar até assim para complicar um pouco mais. Então, eu tenho ali um grupo de colcheias. Só porque elas estão ligadas aqui, será que eu vou ter que dar todas essas colcheias dentro dessa semínima? Não.
Eu não preciso nem pensar no valor que a semínima está valendo nessa determinada partitura. Eu vou pela proporção, eu vou para o meu quadro comparativo. Então, o que eu aprendi? Que dentro de uma semínima só cabe 2 colcheias. Então, acabou. Eu vou pegar 2 colcheias para essa semínima e essas demais colcheias aqui, eu vou ter que procurar outra nota, uma pausa, qualquer coisa eu vou ter que ter aqui. Mas para essa daqui, eu só vou dar essas 2. Então, você vê o quanto é importante a gente saber esse valor comparativo, essas figuras pequenas que cabem dentro de uma grande. Não é exatamente a gente saber aqui, só por aqui e não pensar na hora da partitura. Na hora da partitura a gente precisa disso. Por quê? Gente, nós temos ali nosso inário. O nosso inário, nenhum sistema dele, ele tem ali soprano, contralto, tenor e baixo. Então são 4 notas consecutivas que a gente vai dar juntas e que a gente tem que saber o que cabe dentro do quê. Então, antes mesmo da gente saber os tempos, se eu sei a proporção, é aquilo que eu estava falando para vocês. Eu já sei que se eu tiver aqui uma semínima, ela só vai caber dentro dela 2 colcheias. As outras eu já vou ter que encaixar em outra figura posterior. E assim por diante, tá? É o mesmo caso de semicolcheias. Se eu colocasse aqui 4 semicolcheias, então vamos pensar, eu sei que cada semínima cabe 2 colcheias. Cada colcheia vai caber 2 semicolcheias. Então aqui bateria? Sim, aqui bate. É a proporção. É o que a gente estava vendo aqui, ó. Então, quando eu falo pra você, gente, quantas semicolcheias cabe dentro da semínima, não é pra vocês pensarem em tempo. É pra vocês pensarem nisso daqui, ó. Quando você vê isso aqui, ou no inário, ou numa partitura, você já vai saber a proporção. Eu já sei. É 4 semicolcheias dentro da semínima. Independente se ela vai estar no valor normal, cortado ou dobrado, que é o que eu já expliquei no vídeo anterior para vocês, tá bom? Então, vocês estão entendendo o quanto é importante você saber a proporção, né? Saber o valor comparativo, comparar quantas figuras pequenas cabem dentro de uma grande, é muito importante, tá? Vamos fazer agora com uma figura pontuada? Vamos ver como é que sai isso? Se eu tiver aqui, gente, quantas semínimas cabe dentro de uma semínima pontuada? Mas que difícil. Não é difícil, gente. Lembra que o ponto você tem que enxergar como uma figura, né? Uma mínima pontuada, ela é o mesmo que uma mínima ligada a uma semínima, com uma ligadura de valor, é claro, né, gente? Tem que ser a mesma nota da mesma altura. Então, esse desenho é o mesmo desse, é a mesma coisa. Então, aí você vai ter que pensar assim, semínima vale 1, Não pense em tempo. Lembra que eu falei para vocês, pensem em proporção, porque quando muda os tempos, você vai fazer confusão na sua cabeça. Então pense em proporção. Quantas semínimas cabem dentro da mínima que eu aprendi? Mínima, semínima, cabe 2. Então dentro dessa mínima, cabe 2 semínimas. E aqui, eu não tenho que enxergar como uma semínima? Quantas semínimas cabem dentro de uma semínima mesmo? Semínima. Agora conta, 1, 2, 3. Pronto, já achou o resultado. Cabem 3 semínimas dentro de uma mínima pontuada. Se você vê isso também, vocês vão ver, gente. Principalmente quem faz o contralto dos hinos, né? Tem muito, às vezes, uma mínima pontuada e uma sequência de figuras, né? Então, quando você vê essa mínima pontuada, você já vai saber a proporção de figuras que vai caber dentro dela. Se tiver uma semínima, se tiver colcheias, vocês já vão saber, tá? E se eu tiver figura pontuada com figura pontuada? Se eu tiver figura pontuada com figura pontuada, é mais fácil, né? Só eu pensar assim, direto na semínima, porque se as duas têm ponto, eu não vou ter dificuldade. O ponto, ele já, por si só, ele vai cair dentro dele. E só que como é ponto, vai ficar como ponto mesmo. Então, semínima dentro da mínima vai dar 2. Então, 2 semínimas pontuadas, tá certo? Então, aí a gente não tem dificuldade, tá? Você já pensa
figura com figura, ponto dentro de ponto, vai dar ponto mesmo. E aí, acabou. Assim, uma maneira rápida de vocês pensar para achar o resultado, tá bom? E isso pode ser com outras figuras? Claro, né? Só é você saber sempre a proporção, né? Então, se eu tenho aqui, ó, quantas fusas dentro de uma semicolcheia pontuada? Gente, é o mesmo caso. Olha lá, quem que vem depois da semicolcheia? É a fusa. Então, fusa, vai caber duas. Aqui eu vou dividir ela em duas fusas. Meu ponto de aumento, o ponto de aumento não é a metade da figura? Não é? Metade aqui da figura? Então, se é metade, eu já sei que é a fusa. Aí, esse ponto aqui também é o mesmo caso do anterior. Ele equivale a uma semicolcheia ligada com uma fusa. Fusa, dentro de fusa, quantas que vai caber? Uma única. Então, quantas semifusas dentro da semicolcheia? 3. Também, então bem facinho de achar, tá? É uma questão da gente praticar um pouquinho e não ter preguiça de fazer o nosso cérebro funcionar, tá bom? Pra vocês não ficarem assim tão dependentes às vezes da professora, ter que colocar contagem para vocês, ter que fazer ligado, né? Então, aos pouquinhos, quando vocês entendem a proporção estabelecida de uma figura pequena para uma figura grande, automaticamente vocês já vão conseguindo ligá-las sem precisar, às vezes, de alguém estar fazendo isso para vocês. Vocês mesmos já vão treinando isso, e é exatamente para isso que nós começamos agora esse valor comparativo, exatamente no segundo volume, porque é esse segundo volume que ele vai preparar vocês mais ainda para poder a gente começar a pegar os hinos, tá? Então lembra disso e estudem, tá? Beijo, fiquem com Deus.